O arminianismo clássico, feito por Jacob Armínio, e ele vai então criar um sistema, vou contar daqui a pouco a história dele para você, e a gente vai então caminhar pelo arminianismo. Para mim foi uma das maiores revelações que nós já tivemos, porque se não fosse isso, a gente estaria com um problema hoje. Hoje eu vou falar uma coisa no final, durante a aula, que você vai sair daqui com vontade de pregar o Evangelho. Se você descobrir a parceria do Espírito Santo com o pregador, você nunca mais vai pregar sozinho e por esforço humano. Eu já vi pregador pregando sozinho, eu percebo, eu estou em 32 anos que eu prego, 32 anos que eu prego. Eu olho a pessoa pregar, eu sinto que ele está se esforçando sozinho. Não é negócio que falta unção, não é isso não. O cara não tem unção. Eu sinto que ele está se esforçando sozinho. Eu sinto que ele não está contando com a parceria do Espírito Santo, com a graça preveniente. Eu sinto isso. Quando você descobre essa graça preveniente, você vai entender a oração de alguns pregadores do século XVIII, que eles diziam: Senhor, vem comigo, vamos comigo, Espírito Santo. Quando você começar a entender essa parceria, vai mudar. Bom, não estou julgando ninguém. Se já está acontecendo, vai melhorar. Se não está, vai mudar a sua forma de subir no púlpito. Você nunca vai se sentir mais sozinho. Você vai sentir a imperfeição sua de pregar, você vai sentir, quer dizer, se você for humilde, você vai sentir que você precisa melhorar, mas sentir-se perdido no mundo espiritual, não. Enquanto você prega, o Espírito Santo está trabalhando contigo. Quando você joga a rede, o peixe cai na rede. Então, é muito interessante essa dinâmica aí do Espírito Santo com a gente. Ok, vamos lá. Bom, posso apagar? Ou quiser apagar, posso virar a folha? Bom, quantos elementos tem a doutrina wesleyana? Quais são eles? Bom, e ela também tem 5 elementos. 5 fontes, desculpa. Ela tem 5 fontes. 5 fontes. São 5 fontes que compõem a doutrina wesleyana. A primeira fonte, a primária, qual que é? Alguém me ajuda? Exatamente, Escritura, olha aí. Escrituras. A segunda fonte é o lar. Olha, isso aqui não é uma montagem de as 5 fontes. Não, isso aconteceu, foi naturalmente isso aqui na vida de John Wesley. O lar, os livros. Quando fala livros, fala em quem? Estudo, formação acadêmica, não é só o livro em si. Livro em si, ok? Os livros, as sociedades e a experiência. Repita comigo: Escrituras, lar, livros, sociedades, experiências. Por que Escrituras? Porque, graças a Deus, que no tempo de John Wesley, mesmo na igreja católica ou anglicana, elas tinham por base a Bíblia. Bom, não cabe aqui a guerra dos canos. Cano por cano teve muita celeuma. O pessoal colocou, tirou livro, inseriu. Agora a aula de cano é outra aula, deve ser aula de introdução bíblica, é outra matéria, é outro professor. Mas, enfim, era a Escritura que estava sendo discutida, não era o Pequeno Príncipe, né? Eram as Escrituras. As Escrituras faziam a fonte da doutrina wesleyana, porque já era a fonte das outras que que antecederam a doutrina wesleyana. Por que o lar? A mãe dele foi criada num lar puritano. Lembra disso? Nós falamos sobre isso já. O pai dela, um homem de Deus, um dos mais preparados da Inglaterra, um dos maiores mentes pensantes que o mundo já conheceu, foi o pai de Susana. Tanto é que a filha arrebentou, né? A filha foi sui generis, Susana, sui generis. Então, maravilha o trabalho que ela fez. O lar, então, porque você tem ideia, eles eram alfabetizados com a Bíblia. A primeira coisa que eles falavam depois de papai e mamãe era um versículo bíblico. Então, isso foi injetado no DNA deles. Os livros, porque sempre na vida acadêmica, o livro faz uma grande diferença. Agora, bons livros, né? O caso de John Wesley, ele leu o livro de alguns místicos. Quando fala místico, não é bem esse misticismo que a gente entende hoje do século XXI, que envolve esoterismo e tal.
Era místico porque falava muito de coisas espirituais. Eu estou dizendo a vocês que essa é uma época do pensamento que está eclodindo no iluminismo. Então, quando se falava assim, porque eu vi um anjo, isso para eles era místico. Hoje, ver um anjo está até normal, né? Vi um anjo aí, beleza. Mas naquela época, ver anjo era uma coisa muito... Porque se fala muito, a gente cresceu muito nesse sistema de igreja, acaba que o vocabulário fica um pouco mais familiar. Mas naquela época, não. Bom, não vamos longe não, tá? Um pecado, uma pessoa que não é um sem igreja entra aqui, né, no culto nosso, e a gente começa a cantar, e a besta que surgiu do mar, e a besta que surgiu do mar. O cara fala, besta que surgiu do mar, né? Ou então canta, persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Esse povo é terrorista, meu. Isso aqui é uma igreja talibã, é um povo xiita, né? Ou então vai o pregador pregar e falar assim, hoje eu quero falar, aleluia, sobre o prisma paradoxal. Meu, o pecador fica doido, fala assim, esses caras são doidos, eu vou embora daqui. Ou então aquela música, por isso eu corro, eu grito na presença do rei, por isso eu, né, o rei acha cara, esse doido daqui, meu. O cara pula, grita, esse cara daqui, pelo amor de Deus, já não basta os loucos que tem aqui, vem mais esse que gritar e pular. O povo do mundo não sabe esses jargões que a gente usa, a gente conhece. A gente sabe o que está falando. Então, naquela época, chamava de místico. Aí eu tenho aqui pelo menos 3 livros que influenciaram John Wesley e os primitivos metodistas. Por exemplo, temos A Imitação de Cristo, do Kempis. Deixa eu pegar aqui a listinha certinha. Ok. A Imitação de Cristo, do Kempis. A Chamada Séria, do Guilherme de Law. Chamada Séria, de Guilherme de Law. Viver Santo, de Jeremias Taylor. Viver Santo de Jeremias Taylor, né? Seria Jeremias Alfaiate, na tradução, não se traduz o nome próprio, né? A Imitação de Cristo, do Thomas Kempis, né? E a Chamada Séria, do Guilherme de Law. Esses livros aí influenciaram profundamente o Wesley. Por quê? Você vai ver alguns conteúdos desses homens dentro do próprio metodismo. Quando eu falei sobre orar 1 hora por dia, ler a Bíblia 1 hora por dia, isso é a ideia desses escritores místicos. Só que depois, lá em 1739, o Wesley vai atentar um pouco para o misticismo, vai encontrar um misticismo mais acentuado, ele vai recuar e vai sair disso, vai trazer só a experiência do Espírito Santo consigo. As sociedades também eram fontes, porque foram nas sociedades que eles desenvolveram a teologia deles. Por quê? Escreviam, liam, pregavam. Aqui tem obreiros e obreiras, sabe que quando a gente lê, você vai pregar semana que vem. Então, você vai predicar na próxima semana. Brasileia aí. Aí você vai orar, você vai buscar a Deus, e isso faz você crescer. Sim ou não? Amém, pessoal? Sim ou não, pessoal? Amém? Então, as sociedades eram outra fonte. E a última fonte era a experiência. Porque no pensamento de Wesley, para não ser um iluminista, que tudo tem que ter um porquê, mas pelo menos o empirismo, que alguma coisa aconteceu do meio em que eu estou, que me trouxe uma experiência. Esse é o trabalhar do Espírito Santo. Essa experiência. Por isso, irmãos, que a Igreja Nazareno, a Wesleyana, de origem metodista, eles dizem que o metodismo é uma experiência, não é uma religião. Isso é muito antigo, essa frase, é muito antiga. Se fala há muitos anos. O metodismo é uma experiência e não uma religião. Então essas são as 5 bases, as 5 fontes da doutrina wesleyana. Ok, vamos ver aqui um pouquinho mais acentuado com relação à doutrina. Ok, posso virar? Ok. Bom, existem alguns elementos, algumas bases, deixa eu chamar de bases. Eu já falei elementos, eu falei fontes, agora bases, né? Algumas bases que nós vamos estudar na doutrina wesleyana. Por exemplo, uma das bases é a graça preveniente. Graça preveniente. O que é a graça preveniente na linguagem wesleyana? É aquela preparação do Espírito Santo no coração do pecador. Jesus falou assim,
eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Ele convencerá. Quem vai convencer? O pregador ou o Espírito Santo? Mas tem pregador querendo convencer, né? Ele vos convencerá do quê? Do juízo, da justiça e do pecado. Então, a graça preveniente é esse trabalhado do Espírito Santo. A graça santificadora, vou colocar de santificação inicial. Santificação inicial. Inicial. A santificação inicial para a doutrina wesleyana é o primeiro momento, é o caminho. Não é tão rápido como aquela doutrina que fala uma vez salvo, para sempre. A santificação é um caminho. É claro, gente, que isso aí não é uma regra assim, mais taca, porque aquele ladrão da cruz não teve tempo de santificar, nem de crescer na fé, nem de frequentar a escola dominical. Foi a primeira pessoa que Jesus salvou, pelo menos após a morte. Já foi aquele homem. Olha, gente, ali tem uma coisa muito bonita, né? Quando você vai inaugurar uma loja, o que você faz? Você pinta, arruma, deixa bonito e tal, chama os amigos, chama pessoas importantes da imprensa e tal. Jesus iria inaugurar o paraíso. Era o primeiro, ele falou, hoje mesmo, né? Estarás comigo no paraíso. Josué, e ele inaugura com um ladrão. É lindo, cara. Ele podia falar assim, bom, vou inaugurar o paraíso eterno, o paraíso da glória, vou salvar um imperador romano, vamos dar um status ao meu paraíso. Ele me salva um ladrão e coloca lá dentro. Inaugura o paraíso com um ladrão. Não é demais, Jesus? Quando chegar no céu, vai estar todo mundo falando amém, santo, santo, santo.